Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso querido podcast Código para o Sucesso. E hoje, aqui, a poesia tem voz, ritmo e presença. Estamos aqui com a talentosíssima artista que vem transformando sentimentos em versos, dores em palavras e vivência em arte. Com mais de 1 milhão de seguidores em suas redes sociais, ela vem cantando o Brasil com toda a sua essência e potência. Então aqui é uma honra estar aqui com ela, Isa. Prazer enorme. Sinta-se em casa, fique bem à vontade. E vamos nessa? Prazer é meu. Fui muitíssimo bem apresentada aí, né? Olha aí. Me preparei para isso. Eu até gravei aqui, ó. Ficou poético isso aí, viu? Boa. Já começamos com poesia aqui. Boa. Isa, eu venho acompanhando aqui alguns trabalhos seus nas redes sociais e uma das coisas até aqui nos bastidores que você falou, que eu ia até começar com isso, mas você até me corrigiu, mas é interessante tocar nesse ponto. Você não é de Santa Cruz, não é isso? Não, eu sou de São José do Egito, nasci em São José do Egito, cresci em uma cidadezinha do interior da Paraíba que se chama Amparo. Amparo. Eu não Conhece? Não conhecia. Amparo é uma cidade bem pequena, mas eu morei um tempo em Santa Cruz e quando eu comecei viralizar assim nas redes sociais, eu morava lá, então o pessoal associa muito, né? Por isso que nos sites está lá, poetisa que é de Santa Cruz. Não, mas é viagem. Eu nasci em São José do Egito, berço imortal da poesia, né? Isso. Somos vizinhos, inclusive ele disse que é de Serra Talhada. Exato. Agora faz todo sentido, né? Porque São José do Egito, né, tem grandes mestres. São José do Egito, famosíssimo aí, né? Porque nasceram muitos poetas, né? Grandes nomes da poesia nessa cidade. E eu tive a honra de nascer lá e herdar aí esse sangue poético. Sou muito feliz em dizer que nasci lá. Até uma curiosidade minha. Hoje em dia ainda é assim em São José, sabe dizer? Recentemente eu estive lá em São José do Egito para o aniversário para o lançamento do livro de um amigo, Vinícius Gregório, também poeta. E aí eu pude contemplar uma menininha, acho que ela tem 9, 11 anos, não sei, não lembro a idade, mas pequena lá, e começou a recitou uns sonetos, uma coisa genial. E eu falei, então até hoje é assim em São José do Egito. Que massa, que massa. Nascendo poetas lá até hoje, pelo que percebo. E acho que a cidade mesmo, assim, tem essa energia, sabe? Essa respira coisa, isso. Que não morreu, né? Muito vivo lá até hoje. Tem um festival de louro que celebra a poesia até os dias atuais, assim. Fortes nomes da poesia em São José do Egito, a família Marinho, por exemplo, que é muito conhecida. Dentre outras famílias que tem. Então, acho que é uma cultura muito viva. Eu não acho que isso vai escapar lá em São José do Egito. E aí, as crianças vão nascendo, vão sendo inseridas nesse contexto, né? Então, acho que isso vai continuar sendo dessa maneira. Concordo. Continuar vivo. E que bom, né? E a questão de ser da cidade que você hoje se encontra, Santa Cruz, foi alguma coisa a trabalho ou foi algum objetivo ligado a outros sentidos, enfim? Não, eu fui morar em Santa Cruz a trabalho mesmo, assim, saí da casa dos meus pais com 18, hoje eu tenho 23, então não faz muito tempo, né? Mas foi a trabalho, é uma cidade que também abraça, né? Tem muitas oportunidades nesse aspecto. E aí, acho que eu morei ainda todo assim, porque eu morei em Santa Cruz, mas eu morei 1 ano em Recife, depois voltei para Santa Cruz. Mas acho que ao todo foram 3 anos e alguma coisinha. Hoje eu moro aqui. Hoje eu moro aqui em Caruaru. Vizinha, né? Santa Cruz, estou sempre por lá. Demais, né? Mas aí foi nesse aspecto mesmo, a trabalho. Só que quando eu decidi sair de Santa Cruz, foi porque eu já estava ambicionando ir para a arte mesmo, assim, né? Porque lá eu trabalhava em lojas, trabalhava como vendedora. Tu não trabalhava na parte artística, não, né? Não. Inclusive, sair era segundo plano da minha vida, assim. Mas aí eu sempre muito insatisfeita, muito inquieta. Aí entrava numa loja, entrava em outra, numa empresa e outra. Ficava, cara, isso aqui não tá dando certo, né? E aí ficava insatisfeita e aquela coisa pulsando em mim, assim, que a arte estava muito em segundo plano. E eu falo, não posso continuar terceirizando isso assim na minha vida. E aí decidi morar em Recife e apostar na música, apostar na criação de conteúdo, rede social. Foi em 2022 que eu fui para Recife. E aí comecei a criar conteúdo pro Instagram, levar a sério mesmo, assim, fazer parcerias, né? E aí os vídeos foram viralizando, comecei a participar de podcast, aí foi dando certo. E aí eu não voltei mais, agora moro aqui em Caruaru, porque quando eu saí de Recife, voltei para Santa Cruz, só que eu tava sentindo que a cidade tava limitando, assim, as minhas, né? Lá em Santa Cruz é mais limitado nesse aspecto artístico, e aí eu falei, eu não quero ir para Recife de novo. Porque lá eu me senti muito perdida, a cidade é muito grande. Mas eu também não quero ficar aqui, eu não quero voltar pro sertão, eu vou para Caruaru, que é do lado. É uma cidade boa, É uma cidade boa. E aqui, artisticamente falando, eu acho uma cidade bem bacana, assim, né? Tem muito artista, tem muitas possibilidades. A cidade é bem centralizada, né? É próxima a tudo, inclusive a Recife. Isso. E estou por aqui agora, e tem dado certo, graças a Deus. Referente a essa questão de... Você começou a
a criar conteúdos para redes sociais, enfim? Isso tem muito tempo ou é de pouco tempo para cá? Ao todo, que eu crio conteúdo desde os meus 14, 15, por aí. Eu comecei a postar no Facebook, né? Faz um tempinho já, né? Não faz. Só que não era uma prioridade, assim, né? Como eu te falei, eu vim para Santa Cruz e aí trabalhava e isso ficou em segundo plano. E aí não andava, nem eu conseguia me destacar nas empresas porque eu não tinha foco, porque eu não estava feliz, nem satisfeita. E nem me destacava na arte porque eu não investia tempo, né? Exato. Mas aí faz tempo que eu crio conteúdo, só que focada mesmo, assim, acho que pode-se dizer de uns 3 anos para cá, por aí. Foco, com foco. Que, de fato, agora, meu trabalho é esse, né? É no Então, virtual, é na tempo, assim, né? composição. Se você pegar aqui para... Hoje você está com mais de 1 milhão de seguidores. Então, em 3 anos... Foi boom atrás de boom, né? Foi boom atrás de boom, né? Foi. Quando eu fui para Recife, eu conheci um cara lá, o Bruno, que me ajudou muito. Os primeiros vídeos que eu gravei, assim, com uma câmerazinha melhor, uma qualidade melhor, viralizaram, né? Uhum. Viralizaram. Foram os meus primeiros milhões, assim, em vídeos. E aí, é uma loucura, assim, né? Chega muita gente no seu perfil ao mesmo tempo, muita coisa, a galera querendo conhecer você. E aí eu fiquei muito nesse foco por um tempo de viralizar. Inclusive, isso me atrapalhou, né? Porque quando você foca em viralizar, acho que você perde um pouquinho o prazer da coisa em si. Aí depois eu dei uma desacelerada de novo. E comecei a fazer... Dei alguns passos para trás e comecei a fazer a poesia que eu fazia antes, aquela coisa mais pura, sem esperar o viralizar. Aí foi quando começou a dar certo de fato. Foi quando o perfil começou a crescer mesmo, assim, né? De uma maneira mais sólida. E tô aí até hoje, mas hoje eu não me preocupo mais com os números. É mais a mensagem que eu entrego mesmo, sabe? Mas aconteceu muito isso, de viralizar um vídeo, foi milhões, 10 milhões, e aí chega muita gente ao mesmo tempo no perfil, e é coisa mágica, né? E uma das coisas que eu quero até te perguntar, curiosidade minha, porque assim, eu percebo muito, os criadores de conteúdo, eles começam com uma essência, só que aí é exatamente isso que você falou. Vamos dizer que um vídeo ou outro ali viralizou. Aí tem umas métricas que você usa para aquilo ficar viralizando, só que aí também você começa a fugir um pouquinho de quem é você, para poder estar alcançando esses resultados. E você termina não sendo mais você ali naquele caminho, naquela trajetória. Então eu vejo muita gente se perdendo nisso. Começa muito bem com sua mensagem, só que aí perde o foco. E você, com a sua narrativa, você mostrou que, mesmo sendo você, porque o pessoal lhe conhecendo na essência do que você queria mostrar, só que aí você se perdeu um pouquinho, mas depois você voltou para a sua essência. E a sua essência é que fez realmente bombar. Só que é um negócio mais a longo prazo do que a curto e médio prazo. Isso. Digamos assim, né? Recalculei a rota, né? Porque eu falei, esse lance de viralizar, isso aí não dá certo, né? Você vicia nos números. Mas, em compensação... Tem uma frase que eu gosto muito dela que... Deixa eu ver se eu vou lembrar dela aqui com precisão, mas acho que é... A necessidade de produzir aliena a paixão de criar. É algo assim. E aí eu tinha essa frase muito presente, assim, né? A minha consciência apontava muito. Olha, você tá nessa de produzir muito, e isso acontece muito hoje no virtual, e você tá perdendo o prazer de criar, porque você tá fazendo por números, né? E não dá certo. Aí eu passei um tempinho, inclusive, sem criar, assim, acho que passei uns meses, assim, bem off. Vou recalcular a rota. Quando eu comecei, o meu propósito era espalhar uma mensagem que, de alguma maneira, ajudasse as pessoas a despertar, sabe? Despertar para raciocinar, enfim, refletir sobre questões. Eu gosto de trazer reflexões nas minhas poesias. Eu gosto de trazer mensagens de empoderamento. Eu gosto de trazer mensagens que façam as pessoas refletirem por que elas estão se relacionando como estão. Enfim. E aí, quando eu me percebi me perdendo um pouquinho disso, indo atrás de números, trazendo mensagens mais fúteis, eu falei, não é esse caminho, né? Aí eu voltei com a minha mensagem mais potente e foi o que deu certo, de fato, como você falou. E o caminho é mais sólido, é mais bonito. Você atrai pessoas com uma energia diferente, né? Não são pessoas que estão ali só para consumir porque está no hype. Elas estão ali para lhe acompanhar e ficam no seu perfil e acompanham você, enfim. E gostam da pessoa que você é mesmo, de fato, né? E aí... E termina interagindo de uma forma... Um engajamento verdadeiro, na verdade. Né? Esse é o ponto. E o meu foco é esse, hoje, né? É espalhar a mensagem, né? Já saiu da questão dos números. Mas, em compensação, quando você foca nesse aspecto de levar uma mensagem transformadora, os números se tornam uma consequência, né? Concordo. E aí a galera vai me seguindo. Eu não tô mais perseguindo isso, mas vem de uma maneira muito fluida e espontânea. Porque as pessoas querem isso. No final das contas, o que é viral passa e as pessoas querem uma mensagem que seja mais sólida e mais transformadora. Isso. E é isso que elas consomem, de fato, para a vida, né?
Eu estava até falando aqui com o Gustavo antes da gente entrar aqui. Isso acontece muito na música também. Uma música que a gente ouve hoje, que está tocando em todo lugar, daqui a um mês você não ouve mais o artista. O artista desaparece. E artistas que se consolidaram justamente porque seguiram essa linha de raciocínio. Eu vou continuar fazendo a minha arte porque eu quero fazer a coisa com pureza e porque eu quero que transforme. São artistas que, anos depois, a gente ainda revisita, a gente ainda ouve, ainda nos toca. E é muito essa linha de raciocínio que eu sigo na minha poesia também. Ah, que bom, que bom. Uma das perguntas que eu tenho aqui, que eu estava tentando ver a conexão do teu nome com o nome do Insta, né? Que é Poetisa. Isso. Aí depois eu fiz, já achei. Eu vou perguntar, Entendeu, né? Vou perguntar, mas qual é a ligação? Se tem algum... às vezes também eu posso estar enganado, né? Não, mas é só uma enganado. junção mesmo. Pois é, meu nome é Isamara, separado mesmo, né? Porque a galera me vê e diz, como é teu nome? É Isadora, não é Isamara. Separado mesmo, no caso é só Isa, né? Mara é como se fosse um segundo nome, mas ninguém me chama por Mara. Eu sempre falo com meus amigos, eu só quero ser chamada de Mara quando eu ficar velha, Dona Mara. Combina mais. Mas por enquanto é Isa. E aí o Isa com Z eu coloquei ali no finalzinho, né, do Poetisa, porque a palavra no português, Poetisa mesmo, é com S. Isso. Mas aí eu fiz... Tu Você sacou, jogado, né? eu saquei, Sacou, eu vocês saquei. sacaram, né? E aí Muito bom. fiz esse macete e eu acho que já estava escrito, assim, né? Nascer com esse nome, Isa, e depois... Porque fez essa jogada, ficou muito legal. Ficou bacana, né? Ficou bem bacana. Pois é, e muita gente só me conhece por Poetisa mesmo, não sabe nem que meu nome é Isa. É? Pra você ver que curioso. Aí fala assim, como é teu nome? Eu digo, Isa. Ah, por isso que é Aí depois Poetisa, com Z. Eu digo, tão simples. Mas eu gosto. Você tem falado aqui pra gente que com 14 anos, mais ou menos... Na verdade, você não falou isso. Você falou que com 14 anos você já fazia divulgação dos seus trabalhos nas redes sociais. Mas quando foi, se você tem uma boa lembrança disso, que você foi tocada pela poesia? Nossa, muito cedo. Eu sempre fui assim, eu gosto de falar, eu falo muito. Eu sempre gostei de ler também, né? Desde muito pequena, assim, nas aulas de português, eu gostava de cordel. Sim. Eu era encantada por cordel, aqueles livretinhos pequenos, assim, de cordel. Gostava muito daquilo. Mas Mário Sérgio Cortella fala sobre isso, consciência de saber, né? Que é quando você, às vezes, sabe uma coisa, mas não sabe que sabe. Então, a poesia sempre foi muito fluida em mim, no entanto, eu não tinha tido essa consciência, esse despertar, assim, para escrever. Mas aí, quando mais jovem, eu lembro que um tio meu ia lá na minha casa tomar café, e ele sempre dizia um verso de um poeta, outro, Pinto de Monteiro, Leonardo Bastião, deixava um verso. E eu achava genial aquilo, porque eu falava, cara, alguém fez uma síntese de uma coisa muito grande e transformou em uma poesia de pouquíssimas linhas, trouxe a ideia de maneira clara e ainda fez isso rimando. Eu achava genial, mas eu nunca tinha arriscado. Aí acho que eu estimulo uma média, assim, né? Eu estipulo uma média, mas eu não sei se foi com 14 anos mesmo, assim. A minha lembrança, ela é turva. Mas acho que foi com 13, 14, eu escrevi minha primeira poesia. Lá na casa dos meus pais, estava sentada na rede, eu falei, eu vou tentar esse negócio aqui. E aí eu fiz a minha primeira poesia, que foi assim, ó. Na gaveta da saudade, eu encontrei teu perfume. Até pensei em ligar como era de costume, mas já que você não quis e preferiu ser feliz com outro amor na balança, eu vou seguindo perdido, fingindo ter esquecido da minha maior lembrança. Mas nada dura para sempre e, portanto, anote aí, no dia que eu te esquecer e que não gostar mais de ti, se eu chegar a lhe encontrar e você me perguntar se eu já te esqueci, eu vou dizer, meu amigo, para ser sincera contigo, sobre tu, nunca nem vi. Caramba. Aí eu arrepiou aí. Massa. Aí eu Tenho fiz certeza que Google lá também tá, viu? Certeza, né? certeza. E aí fiz a poesia e eu fiquei, cara, então... E foi muito fluido, assim. Eu lembro que eu não tive dificuldade com a rima, não tive dificuldade com... Modestíssima parte, mas realmente eu não tive dificuldade com a métrica. E Fluiu bem? fluiu tranquilamente. Porque eu já tinha uma noção, assim, né, de como arquitetar, de como... Sabia já onde era que tinha que rimar, porque eu ouvia muito, eu lia cordel. Gostei sempre de língua portuguesa, assim. E aí tive a facilidade e comecei. Aí eu gravei o vídeo, coloquei no Facebook. Aí a galera começou, caramba, faz mais, nossa, amei. Aí instigou, né? Aí comecei a escrever, descobri décima, descobri que era soneto. Aí tô aqui até agora escrevendo, não para, adoro. Todo dia eu escrevo. Todo dia? Todo dia. Uma outra pergunta. Você tem, como é que eu digo, algum projeto ligado à poesia ou algo do tipo, para questão de divulgação do seu trabalho, ou só rede social, projeto físico? Sim. Ou só questão de curiosidade mesmo, ou só rede social?
Não, por enquanto só rede social, mas como eu disse, eu sou uma pessoa que eu estou o tempo inteiro buscando conhecimento, assim. Tanto pelo meu trabalho, quanto pelo fato de que eu verdadeiramente gosto, eu me sinto muito viva, assim, é o que me dá energia, instigar a minha mente, eu preciso disso. E aí eu tô bolando aí um projeto para levar palestra, né? Que vai envolver não só poesia, não vai ser só poesia, né? Não tem nem como. Mas que vai ser voltado, assim, para autoconhecimento, né? E eu vou inserir aí uma conversa mesmo com o público e colocar umas poesias, assim, no meio. Inclusive, daqui a pouco eu vou recitar umas 2 aqui, mais ou menos, que... Por favor, né? Que vão ser poesias que vão estar inseridas nesse projeto. E aí eu quero, inclusive, te apresentar para que você entenda um pouquinho como é que vai desenrolar-se nesse projeto. Mas eu quero falar sobre autoconhecimento. Que, inclusive, quando eu comecei a trabalhar no Instagram, a postar conteúdo, a minha mensagem era muito de relacionamento, de sofrência, né? Aquele verso pra galera beber, pra galera... E aí eu fiz isso por muitos anos, só que aí, como a minha consciência começou a expandir, eu comecei a querer falar de outras coisas. Inclusive autoconhecimento. E aí a minha mensagem hoje é muito sobre isso. Apesar de que eu não deixo se perder essa raiz da sofrência, né? Porque o meu público espera isso, consome isso. E eu tô fazendo uma mescla, assim, autoconhecimento e sofrência, autoconhecimento e sofrência. E eu tô indo com calma, eu não vou parar de falar sobre relacionamentos, até porque eu comecei. Mas a minha mensagem, ela tá se transformando aos poucos, sabe? Isso. E eu percebo o público gostando, consumindo, enfim. E aí eu tô fazendo essa mescla e pretendo fazer esse projeto, como eu disse, de levar palestras mesmo a público, assim, que eu também posso levar a poesia no meio para ficar uma coisa bem gostosa de ser consumida e de ser ouvida, né? Eu acho muito interessante essa parte do autoconhecimento, já dando umas dicas aí para você, porque assim, eu participo muito de palestras e imersões no Brasil todo, inclusive até fora. E uma das coisas que não fogem de moda de jeito nenhum é o autoconhecimento. É algo que todo mundo... Porque aqui a gente vê pouco isso, aqui na região mais do Nordeste e Norte e Norte do nosso país. Só que lá para o Sul, a galera busca muito isso, do autoconhecimento, dessa busca interna, porque tudo que você faz, toda a sua trajetória, está ligado a você se conhecer. Os seus limites, os seus traumas e assim vai. Então, é um bom ponto. Eu digo a você, já vou ser um consumidor nata do seu trabalho. Eu já tenho. Com certeza. E dá para fazer tranquilamente, né? Os 2 trabalhos, sem problema nenhum. Isso, né? De fato. Porque quem está em busca do autoconhecimento gosta também de sofrer um pouquinho. Isso faz parte da natureza humana. Eu não acho que uma coisa exclui a outra, né? Não exclui. Pois é. A poesia de sofrência, eu falo que eu nunca vou parar de fazê-la, porque é o seguinte... Quando eu escrevo sofrência, antes eu tinha uma crença meio limitante de que eu estou fazendo a pessoa se manter presa no sentimento de sofrência. Aí eu comecei a analisar por outros ângulos. Eu disse, cara, não. A capacidade que Deus me deu foi a seguinte, eu tenho uma conversa aqui contigo, tu me conta uma história emocional tua, sei lá, alguma relação aí que deu errado, e eu tenho a capacidade de depois conseguir transformar isso em poesia de uma maneira... que se torne mais leve e de uma maneira que você também observe sua história por um outro ângulo, por um outro ponto. E eu pensei, ao invés de eu ficar enxergando dessa maneira de que eu estou levando mais sofrência para as pessoas, eu posso entender que eu estou, na verdade, traduzindo dores que as pessoas, às vezes, não conseguem fazer isso. Eu recebo muitos relatos das pessoas dizendo, Isa, você descreveu perfeitamente o que eu estou sentindo agora. E eu não conseguia descrever e você foi lá e fez isso. E aí eu comecei a observar dessa maneira. Eu disse, então eu não estou reforçando sofrência. Na verdade, eu estou traduzindo dores. E uma vez que você entende o que você está sentindo, que você nomeia, eu acredito que fica mais fácil de você lidar e de superar esse sentimento. E aí, depois que eu ressignifiquei, né, a maneira como eu enxergava a poesia de sofrência, eu falei, então eu vou continuar com as 2 agora. Vou falar de autoconhecimento e de relacionamento. Mais como fico, porque você acabou de também fazer a mesma coisa comigo. Porque eu sou muito de palavra tem poder. Então, por exemplo, eu não sou muito de falar do negativo, eu sou muito contra essas coisas, sabe? Então, eu sou muito do positivo. Eu posso, eu faço, eu não estou sofrendo, eu estou bem, certo? Para a nossa mente não entrar nessa onda, né, negativa. E você falou interessante a forma que você falou, porque você realmente está ressignificando aquilo para que a pessoa consiga entender por outro ângulo e fique mais fácil de se libertar daquilo, digamos assim, né? De fato. Eu tenho uma poesia que fala sobre isso, né? Só tem como nós sairmos de uma prisão se nós soubermos que ela existe. Deixa eu dar uma filada aqui para eu recitar. Porque eu já ando com esses documentos porque aconteceu o seguinte.
nos últimos tempos. Eu escrevi tanto e tanta coisa, e eu consumo, né? A internet fez isso com os nossos cérebros. Eu consumo muita coisa, e aí minha memória ela deu uma danificada, né? Agora eu tenho que estar afilando as coisas aqui. Não, mas fica à vontade. Obrigada. Deixa eu encontrar aqui. Prisões, o nome desse soneto. É bem interessante e faz refletir sobre isso. Para você se libertar de algo, você tem que saber qual é a prisão. Isso. Né? Deixa eu ver se eu vou encontrar aqui. Literalmente bem isso mesmo. Eu não achei, mas eu lembrei. Olha, lembrei. Que diz assim, ó. Muitas vezes na vida você vai precisar se olhar um pouco além, entender as correntes que te prendem e as chaves que te soltam também. É que existem momentos que passamos que tendemos a olhar tanto para fora que as respostas que tanto procuramos estão dentro de nós e vão embora. É preciso estarmos sempre atentos, que por vezes criamos sofrimentos que de fato não passam de ilusões. Examina-te bem, pois na verdade só sabemos qual é nossa liberdade quando reconhecemos as prisões. Poetiza. E é sobre isso, né? E aí eu falei, cara, essa capacidade que eu tenho é de... Eu nomeio os sentimentos das pessoas e a partir do momento em que elas entendem ao que elas estão presas, fica mais fácil delas se libertarem daquilo, né? E aí foi ressignificando mesmo que eu consegui manter essa linha de raciocínio nas poesias. Eu gostei muito. Gostou? Obrigada. Já valeu a pena, tá vendo? Olha aí. Já foi um dia bem rico para mim hoje. Que bacana. Show de bola. Eu queria falar sobre algo que eu não sei nem se pode falar, mas eu soube que você está para escrever um livro, para divulgar aí um novo trabalho seu. Eu vinha comentando sobre isso com o Gustavo. Foi um projeto que tive a iniciativa com uma galera aqui de Caruaru, né? No entanto, o projeto não fluiu, né? Sério? Sério. Esse livro, a gente fez as reuniões, estava tudo direitinho, já tinha escrito o livro. Mas aí rolou alguns desencontros, assim, nas ideias. Eu também estava um pouco dispersa ainda, porque eu morava em Santa Cruz. Questão de tempo mesmo, a realidade era outra, e aí eu não consegui focar como deveria, e aí o projeto não andou. No entanto, eu tenho 2 e-books que eu lancei, né, e pretendo lançar um livro físico, que é voltado também ao autoconhecimento. E aí vou fazer esses projetos andarem, mas não por agora. Isso ainda está em segundo plano para mim, porque eu estou focando na música, né? Tô focando na música. Mas livros eu acho que é uma coisa que no decorrer assim, do meu trabalho eu vou lançar muitos livros, porque... Não tem como. Não você tem escreve, como, né? a sua vida é escrever, não tem como você fugir disso. O pessoal me cobra muito, Isa, lança um livro físico, pelo amor de Deus. Calma, eu vou lançar, calma. No tempo certo vai dar tudo porque, certo. Porque assim, eu sou do tipo... da velha guarda, sabe? Eu prefiro... né? folhear mesmo, sabe? Sim. Nem usar alguma tecnologia para isso, enfim, nada disso eu gosto. Eu gosto realmente de pegar no livro, sabe? Sentir o cheirinho do livro. Sim, não, a experiência é outra. Eu criei esses e-books porque a cobrança, né, do público, e aí como eu percebi que era uma maneira mais fácil, assim, de ter esse produto para entregar já justo por essa cobrança, aí eu falei, vou criar um e-book. Então, criei 2, um com algumas poesias para o pessoal superar os amores aí que deram errado. E outro ensinando como começar a fazer poesia. Né? É uma das minhas perguntas, tá? Ensinando os conceitos, né? Sobre motes, sobre... Você encontra tudo isso no Google se você procurar. Só que, quando eu comecei, eu tive algumas dificuldades em saber nomear o que era rima, o que era... E eu queria esse auxílio, assim, né? Eu quis ter esse auxílio lá atrás, não tive. E aí eu tentei fazer de uma maneira dinâmica, como se eu estivesse ensinando ao meu eu do passado. Né, a dar esses primeiros passos. E aí a diferença da informação que eu dei lá no e-book para o que você vai achar no Google é essa dinâmica mesmo. E eu também desenvolvi algumas atividades lá para você praticar a poesia, né? Eu deixo lá dicas de canais que você pode seguir, poetas, motes de poesias minhas para o pessoal ir lá, pegar, se inspirar, fazer poesia. Então ficou um conteúdo bem bacana, ficou curto, assim. Eu tentei fazer algo não tão extenso também. Porque é mais prática, né? A escrita é mais prática, né? E aí, enfim, criei esses 2 produtos, tá aí. Mas em breve vai ter livro físico, se Deus quiser. Esses 2 e-books que você tem, quais são os nomes de cada um deles? O que eu ensino, né, a começar na poesia aí se chama Não Nasci Poeta, mas Decidi Me Tornar. Perfeito. E o outro se chama Cotidianidades. Eles estão em alguma plataforma? Então, lá na Hotmart você vai achar, né? Se você for lá no link do meu Instagram, você encontra. Perfeito. Todos os dias eu recebo lá uma notificação. Fulano adquiriu seu e-book. Fica aí, mais um poeta no mundo, olha aí. Que legal. Boa. Que é uma das minhas perguntas que eu ia te fazer também. Como é que você faz? Porque você acabou de dizer que saiu do seu emprego e hoje você trabalha exatamente no digital, né? Com o seu trabalho de
de escrever, enfim. Eu não sei se você já começou com essa parte de autoconhecimento também, a divulgar esse trabalho. Mas como é que você fazia para se manter, né? Antes do Instagram? Sim. Antes não. Agora, durante, quando eu fiz a isso. transição, né? Quando você saiu do emprego e você foi viver de Quando eu arte, saí, né? foi literalmente confiando em Deus. Eu já estava numa de mudar as minhas crenças, assim, né? Comecei a estudar sobre lei da atração, todas essas coisas. E eu falei, eu vou confiar nessa lei aí, eu vou atrair tudo que eu quero. E fui confiando mesmo nisso aí. Eu saí do último trabalho lá em Santa Cruz, era uma loja de roupa masculina. Pedi demissão. Pedi demissão não, fui demitida. Tá, fui demitida. E eu lembro que no dia que eu estava indo lá buscar os papéis, assinar lá na contabilidade da empresa, eu estava com o coração muito leve. Eu estava muito tranquila, porque eu estava sentindo... Isso é um sinal perfeito. Eu estava sentindo que ia se iniciar uma nova fase assim na minha vida, muito mais coerente com os meus desejos, né? Com a minha arte. E aí eu estava muito tranquila, cara. E eu falei... E aí tinha recebido a proposta de uma amiga minha para passar um tempo com ela em Recife. Eu falei, também vou tentar um novo ar, vou para uma capital, assim. E aí fiz amizades maravilhosas em Recife, que foi a galera que me ajudou a viralizar os primeiros vídeos, assim. E aí, né, como a minha energia também mudou, né, eu experimentei um contraste também de realidade, que foi morar numa capital. A minha percepção foi se ampliando, então tudo foi colaborando, assim, para que eu fosse enriquecendo meu conteúdo, enfim, ganhando mais visibilidade. E aí foi dando muito certo. E eu sempre estudando, eu sempre gostei de estudar, e aí... Eu sempre criei estratégias. Inclusive, esse primeiro e-book que eu criei foi no momento que eu falei, cara, eu preciso de grana, porque sem grana não vai, né? E aí, eu joguei pro meu inconsciente, eu falei, eu acho uma solução aí. Aí, vamos criar um e-book, então, né? Já que um livro físico por agora não vai dar, vamos criar um e-book. Criei esse e-book e deu muito certo. Eu vendi muito esse e-book quando eu criei ele, assim. Todos os dias eu vendia muito, 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 muito. Agora deu uma acalmada, mas... vendia muito, e aí deu super certo ali naquela fase que eu estava precisando. E eu sempre fui tendo ideias muito no momento exato assim que eu estava precisando, né? Para fazer dinheiro. Eu aprendi a fazer dinheiro. Fui aprendendo a como fazer. E eu acho que quando você entra no digital, rola muito isso. Você aprende a fazer dinheiro, né? E aí, enfrentei as dificuldades, que eu posso dizer, foi mais questão de pensar como que eu vou arquitetar isso aqui, porque eu sempre fiz tudo muito sozinha, né? Mas aí, em compensação, quando eu conseguia, aí dava super certo, e aí foi isso. Mas hoje você tem uma equipe que te ajuda a se conectar com o teu público, que dá suporte nessa questão, ou tu tá sozinho aí? Não, a criação de conteúdo sempre sozinha, gravação, tudo. Faço parcerias, né, com empresas, e aí tenho o auxílio de equipes, mas na minha rede social administro sozinha, sempre foi sozinha. Mas sempre deu muito certo também, sabe? 1 milhão, né? 1 milhão de pessoas. Olha aí. 1 milhão. Pois é. Às vezes eu sinto falta só na questão da gravação mesmo, assim, né? Ter uma estratégia de um ambiente novo, algo nesse sentido. Só que rolou uma coisa que eu também percebi. Esses dias eu saí para gravar com um cara aqui, e a gente fez uns vídeos profissionais para aquela coisa e postamos, e um deles viralizou. E aí, vídeos que eu faço muito naturais, assim, espontâneos, numa câmera de um telefone. Normalmente é o que mais dá certo. É o mais orgânico, assim. Bem mais... Porque eu acho que o público está consumindo muito isso, né? Muito orgânico. Então, enfim, pensei, então, por enquanto, dá para segurar aqui as pontas. É porque você falando assim, você tem, vamos dizer aqui, você tem 2 projetos. Eu, como empresário, já vou olhando para esse outro lado, sabe? Então, você tem 2 projetos. Então, você como artista, que você trabalha no digital... Você tem que ter vários projetos para poder... Porque, como você disse, quando você lançou o e-book, ele fez o quê? Vendeu muito. Só que depois é normal de qualquer outro produto, ele dá aquela queda. Isso. Então, você precisa estar sempre renovando os conteúdos e o seu material, né? Porque, assim, o artista, ele tem toda a parte de organizar o que ele gosta de fazer, mas ele tem que pensar nisso na venda. Porque como é que se banca, né? De fato. Vamos ser bem sinceros que a conta tem que chegar. A conta chega para todo mundo, né? Chega, todo mês chega, todo né? mês chega. Então, assim, é interessante ter esses conteúdos. Por isso que eu te perguntei, quais são os projetos? Tem algum projeto físico também? Porque quando você falou do autoconhecimento, eu fiz, caramba, e tu fala muito bem. Tu já tem, Obrigada. Né? Você já tem essa pegada. Então, você fazer a questão da palestra, essas coisas, é uma boa alternativa para um projeto seu e até para a questão de visibilidade sua. Porque tem as redes sociais, mas palestrante dá uma autonomia maior. Diferente, né? É, diferente. Também pela questão da energia mesmo, sabe? Eu trabalho no digital, eu trabalho em casa, né? Trabalho onde eu estiver, eu estou trabalhando. Mas eu sou muito do contato, assim, com a galera, né? Com o público. Por exemplo, a gente
tendo uma conversa dessa aqui pra mim, eu já vou passar o resto do dia agora, assim, energizada, né? Elétrica. E estudo muito, eu sempre buscando conhecimento e penso, cara, eu quero levar isso agora a público. Sair um pouquinho do digital, eu quero ir pro público, eu quero ter contato, né? Com o meu público, eu quero que a galera... E aí eu penso muito em fazer isso, palestrar, enfim, escolas também, penso em levar, né, a mensagem. Importantíssimo, né? isso. Porque eu não penso só na palestra, né? Eu penso em levar a questão de falar sobre poesia também nos espaços, nas escolas. Inclusive, eu recebi uma proposta para palestrar em escolas lá em São José do Egito. Foi algumas datas agora em julho, e aí super topei, porque é algo que me interessa muito, né? Levar a mensagem, levar essa cultura. Enfim, e aí é bom que eu já vou testando como é que vai ser essa energia, essa coisa. E tem a questão também de universidades também, né? Que também. É muito importante esse seu trabalho. Eu acho que foi ano passado, eu recebi uma proposta para dar uma palestra para professores e eu não topei. Não acredito. Não, eu não topei, porque eu falei para professores, aí eu era super insegura, né, assim, eu falei, não vou não. Eu já gostava, assim, de estudar, mas eu não estava me sentindo pronta, né, hoje eu me sinto um pouquinho mais, só que naquele momento lá, só que eu pensei, cara, era para eu ter topado. Eu devia ter topado, porque mesmo que eu errasse, ou mesmo que fosse muito simples a mensagem, eu queria já ver como que ia ser, né, a energia da coisa. Aí depois veio aquele arrependimento, assim, mas eu falei, mas tá bom. Mas se surgir agora outra oportunidade, eu não vou negar, não vou rejeitar. E vai chegar, se Deus quiser. Amém. Vai chegar. Uma das perguntas aqui que a gente recebeu, que querendo você já respondeu, mas queria que você fosse mais direta, o que te move realmente assim a escrever todas essas histórias? O pessoal me pergunta muito, acho que é uma das perguntas que eu mais recebo no meu Instagram. Quando eu encontro também, o pessoal começa a... O que te inspira? Qual é a tua inspiração? Porque as pessoas acreditam, né, que tem uma fonte que você visita e que... E não? não tem. Aliás, sim, eu falo que a minha inspiração ela é divina. Eu sempre falo assim, a poesia que eu transcrevo, ela não é minha. Ela é dada a mim. É diferente. Até a mensagem virou poesia. Tá vendo? Olha aí que bonito isso. Bacana, ficou lindo. Eu aqui querendo parar para escrever uma poesia agora. Mas é sério, eu sinto que a poesia que eu trago pro mundo, ela é uma mensagem que ela é dada a mim. E é uma frequência que eu acesso, né? E aí eu consigo transcrever. Não tem uma fonte de inspiração que eu fale, hoje eu vou visitar e eu vou conseguir escrever. Sabe? É muito relativo isso. Tem dias que eu acordo e uma borboleta me inspira, como já foi o caso. Estava na casa dos meus pais, aí vi uma borboleta passando e aí eu escrevi uma poesia que eu intitulei Metamorfose, que diz assim: uma borboleta me chama a atenção, voando dispersa pela natureza, pois não há quem diga que a sua beleza passou por estágios de transformação. Na metamorfose, ela passa por fases e estive pensando detalhadamente que esse processo por qual ela passa é do mesmo jeito na vida da gente. Vivemos de fases e isso é hilário, que às vezes machuca, mas é necessário para que nós possamos voar lá na frente. E a metamorfose, por mais que ela doa, uma borboleta depois que ela voa jamais vai voltar a rastejar novamente. E aí essa poesia veio e flui, tá? Flui. Eu peguei o papel assim, comecei a escrever e só flui, juro. Por isso que eu falo que é dado, assim. Se eu fosse pra fazer um negócio desse aí, eu já passava um ano e não saí desse jeito, nunca na vida. Por isso que eu falo. Isso é um dom, E aí tem dias que eu tento, assim, tento pra lá, tento pra cá, leio coisas pra tentar me inspirar e não sai. E o pior é que a tua mensagem é uma mensagem muito simples de ser entendida. A tua poesia é simples, é leve. Né? É um ponto que eu toco também bastante. Eu falo sempre assim, eu quero fazer um tipo de poesia que uma pessoa com, sei lá, um jovem entenda, um senhor entenda, sabe? Até uma criança ali tem, né, entendimento ali mais ou menos do que está sendo dito, porque eu não vejo sentido em fazer uma poesia complexa, sabe? Trazer palavras bonitas, com significados... Às vezes são simples, só as palavras que são difíceis, né? E o público não vai entender. Não precisa. Isso termina mais afastando, na verdade, do que se conectando, né? De fato. E aí eu gosto de trazer uma mensagem clara, né? Muito clara. Eu friso muito esse ponto aí. Dificilmente você vai ver uma palavra difícil numa poesia minha. Dificilmente. Referente às tuas poesias, você acha que tem uma marca nordestina, né, da nossa cultura, nas tuas poesias como um todo? Ou você acredita que não, é mais eclético? Não, a minha poesia, ela é
ela é muito, como é que eu posso dizer? É expansiva, assim, não tem bem algo que eu foco. Por exemplo, o Rodrigo Hinojosa, que é um poeta. A mensagem dele é muito nordestina mesmo, assim, né? É a vaca de leite, é o sertão, é aquela coisa. Já é dele. E quando você pensa em poetisa, eu acho que a galera associa muito a relacionamento, porque eu falo muito sobre isso. Mas agora, como a minha mensagem está indo também para autoconhecimento, tá? Aquela coisa está aberto, né? Uma marca que tem nas minhas poesias, não necessariamente sobre elas, é o poetisa que eu falo no final dos versos. Vê que louco. Às vezes eu faço uma poesia, posto sem esse poetisa que eu falo no final, a galera diz, ei, faltou poetisa. Eita. Tem gente que tá só esperando por isso nas poesias, não tá nem esperando a poesia. Tá esperando só isso. Só o final. Massa. Mas a mensagem em si das minhas poesias, eu não tenho um foco específico. Ah, vou falar sobre o sertão, vou exaltar o sertão. Porque tem poetas que têm um foco, né? Isso. Não, eu gosto de falar sobre tudo que me toca, sobre tudo que vem no meu coração. Ou até mesmo o tom, sabe? E a gíria. Ele usa mais... Como é que seria um assunto mais... que abrange não só a região, mas a forma como fala, a tonalidade, né? O sotaque. Eles deixam bem claro que é o Nordeste, alguma coisa assim. Enfatizam muito nisso, né? Também tem esse ponto, né? Eu também nunca fui muito em inserir gírias, assim, nas minhas poesias. Também nunca fui. Parando pra pensar sobre isso agora, inclusive. Não tem muita gíria, né? É porque gíria também é uma coisa mais regional, né? Porque cada região tem um... de fato. Né? Aí termina meio que não conectando tanto um público em geral, que é o seu objetivo, né? Pois é. Porque às vezes uma gíria daqui não é a mesma gíria do Sul, por exemplo. A galera não entende, né? Outra pergunta aqui é se existe, né? Eu vou até aumentar aqui essa pergunta. Existe uma mulher ou um homem que te inspira nesse meio? No caso, um ponto de referência, né? Um ponto de referência, isso. Não um ou uma específica, assim, né? Vários. Só que aconteceu uma coisa de uns tempos pra cá. Eu consumo muita poesia no digital, muita. E vai além da poesia rimada. Eu gosto de consumir poesia de todos os formatos possíveis. Poesia livre. Yandé Albuquerque, Ney Dantas, que são, enfim, pessoas que eu acompanho que criam poesias livres, poesia sem rima. Só que eu me dei conta que, como eu vinha consumindo muito isso, estava me alienando, acredita? Rolou isso. E eu tinha esses pontos de referência, eu ficava consumindo Augusto dos Anjos, eu ficava consumindo, sei lá, Flor Bela Espanca, eu lia muito. E aí eu percebi que quando eu ia escrever, eu começava a comparar a minha escrita. Ou às vezes rolava de eu ir escrever e pensar, eu acho que um poeta já escreveu isso, eu não posso fazer isso. E aí eu dei uma pausa, assim, né, de consumir poesia, ver que loucura. Mas eu tenho muitos poetas que a mensagem em si, empoderadora, assim, eu uso como ponto de referência, né? Uma das primeiras pessoas que me despertou muito foi o Braulio. Braulio Bessa, sempre falo, porque foi o primeiro poeta que a gente viu na televisão, né? Isso. Fazendo um movimento no digital, foi o Braulio. E eu não tinha, assim, Instagram, não tinha Reels, não tinha isso ainda. Comecei no Facebook, mas também eu não via outros poetas fazendo esse movimento. E aí esse mesmo tipo de trabalho, né? Esse mesmo tipo. Então, um dos primeiros foi o Braulio, que é um ponto de referência até hoje, assim, pra mim. E aí tem outros nomes que eu posso citar aqui, que são pessoas que me inspiram muito. Thierry Dias, Vinícius Gregório, sou muito fã. Ariel Freire, que eu tenho a honra de dizer que é o meu ídolo e é meu amigo, né? Rodrigo Hinojosa, Gessé, Érica Souza, enfim, Lenelson Piancó, que foi um dos primeiros poetas que eu tive acesso, assim, às poesias. A primeira poesia que eu decorei na minha vida foi do Lenelson Piancó, que ele escreveu assim: hoje em dia a indústria de cosméticos é capaz de atender a qualquer gosto. Tira a cor do cabelo, muda o rosto, só não pode mudar valores éticos. Quem abusa demais dos energéticos leva um corpo bonito aonde for. Mas a alma não quer nenhum valor que lhe sirva somente de fachada, e eu não vejo beleza em quase nada que não tenha beleza interior. Aí eu decorei essa e falei, caramba, olha aí. E são pessoas que eu consumo assim até hoje, mas nada contra a poesia de vocês, tá? Sou fã. Só que por essa questão de eu perceber que estava reduzindo um pouco a minha criatividade, eu estava começando a me comparar, eu dei uma pausa. Mas são pontos de referência até hoje, sou fã de todas essas pessoas. E muitas outras que eu não vou conseguir citar aqui, porque o nome não tá vindo, mas... Eu estava olhando aqui você falando, você gesticulando, e eu estava vendo aqui. Eu não sei se é normal, mas todo poeta ele tem um lado ator. Porque você falando, você vai você até o seu tom. Você sabe a hora de botar um tom mais alto, você sabe a hora de botar um tom mais baixo, para poder dar mais ênfase em algumas palavras, tirar, né, de outras. E isso
assim, se você olhar aqui, grandes palestrantes, isso são técnicas, né, que grandes palestrantes usam, mas eles fazem isso de forma intencional. Eles estudaram para usar o tom certo. E você faz de uma forma bem natural, sabe? Então, tem algum trabalho envolvido nisso também, de você conseguir... Ou você já fez algum trabalho referente a isso, para você poder se expor tão bem? Não, E falar também, né? Essa questão do recitar e o tom de voz mudar, a postura muda, né? O posicionamento, tudo muda. Isso é muito natural no poeta que recita essa poesia assim, metrificada. Você vai ver. E os meus amigos falam muito sobre isso. Cara, quando você está recitando, tu é outra pessoa. Entra um... Você vira uma atriz, sabe? Eu tô aqui. Eu tô com o ombro baixo, quando eu vou recitar, já vem aqui, ó. Eu tô com o papel, exato. Né? Você muda aqui, muda a sua expressão, né? Tudo. Acho que a diferença do poeta para os grandes coaches, enfim, é que não tem um estudo por trás, né? É algo que é natural do poeta. Ele vai recitar, então a entonação é outra, né? Português, a gente enfatiza melhor as palavras para que a pessoa entenda. Mas é natural isso, sabe? Eu lembro que desde as primeiras poesias que eu ia recitar... Calma, eu preciso entonar de outra maneira. Agora tenho que passar a mensagem de maneira muito clara. Apesar de que eu não acho que é regra em todos os poetas. Tem poeta que você vai ver recitando e não vai dar tanta ênfase assim, ao tom de voz, às palavras. Você não vai sentir muita diferença dele recitando para ele conversando, por exemplo. Sabe? Mas, modestíssima parte, é algo que eu sempre recebi também. A galera falando assim, cara, quando você vai recitar, é diferente. Você entona diferente, né? E eu percebo isso em alguns poetas, mas não em todos. Mas nunca teve um estudo por trás disso, assim, né? De, nossa, vamos posicionar, vou atuar. Sempre muito natural. Eu estava agora em São Paulo, num curso de oratória, né, com Tati. Não sei se tu já ouviu falar dela. Tati. Enfim, mas uma das coisas que ela estava falando lá que faz todo sentido. A forma de se comunicar, a entonação, enfim. E são vários testes que são feitos, né? E a forma que você consegue fazer isso, você consegue gesticular, colocar os movimentos dentro de um quadrante ideal, tudo isso conecta o seu cliente, o seu público com você. E é como você diz, se um poeta, ele não consegue fazer esse tom, desce, e gesticular o que está fazendo, a expressão dele ser a que realmente está sendo falada. Imagina, tu falar aqui de uma tristeza e tá. Não conecta, né? Não conecta, entendeu? Você tem que ser condizente com o que você está falando. Então, eu acredito de fato. E por isso eu digo, sabe que todo poeta ele tem que ter um lado, né, de saber atuar, porque você atua muito bem, né? Quando você está... Pois sempre foi muito fluido, mas, como eu disse, eu sempre gostei de buscar conhecimento, né? E eu sou uma pessoa que eu tô sempre estudando comportamento, postura, né? Enfim, inclusive eu fui ali ajeitar meu cabelo e assim, não fica balançando tanta cadeira, porque isso comunica nervosismo. Eu fico assim, meu Deus. Né? E eu pensando aqui, não fica tão, fica calma, né? E hoje eu estudo, então é diferente. Hoje eu também já uso essas técnicas, né? Entonar melhor aqui, tá pedindo para que você fale mais calmo, tá pedindo que... Então, hoje eu já sigo essas técnicas que eu tive acesso estudando, mas sempre foi muito fluido e muito natural essa questão de vou recitar, a voz já é outra, o tom de voz, sabe? Então, eu só associei, né? O que eu busquei por conhecimento e ao que eu já sabia. Mas, enfim. Como você, você recebe mesmo. Né? Isso é dado a você. É dado a mim. Eu jamais me envaideço com isso. É um dom. Então, você faz isso natural, então... A gente estuda, ainda não consegue fazer, tu faz natural. Vai ter que comprar meu e-book. Vou ter que comprar. Vou vender meu e-book aí. Já fechou o negócio aqui, né? E hoje, você tem algum projeto, assim, a curto prazo, que você já pode falar, você almeja, você pretende ficar nessa cidade, você pretende buscar novos ares, se conectar com outras regiões, conhecer outras culturas? O que é a Isa do futuro? Penso muito sobre essa questão do lugar em que eu estou, porque sempre penso que uma capital tem mais a oferecer nesse quesito oportunidade, né? Especialmente para artistas. Tenho medo de cair numa zona de conforto, porque eu adoro Caruaru. Apesar de que eu também acho que uma cidade, por enquanto, ela está conseguindo, sabe, suprir o que eu estou buscando, assim, de parcerias. Por enquanto está dando tudo muito certo. Mas quando eu me visualizo no futuro, eu sei que aqui não vai ser o lugar em que eu estarei. Acho que daqui uns 2, 3 anos, talvez eu já esteja em um lugar maior. São Paulo, algo assim, Rio de Janeiro, enfim. Já tá aí, tá no meu caderno de manifestações.
E outra pergunta que você me fez sobre projetos a curto prazo, como eu disse, eu estou começando na música, né? Pretendo lançar um projeto autoral, assim, algumas músicas que eu compus. Inclusive, eu deveria ter trazido violão. Mentira que você não trouxe. Eu não trouxe violão, eu já ia dizer assim, apresentar para vocês composições. Ô, Guga, tem violão aí não, Guga? Pelo amor de Deus. Se tiver violão, traz pra gente que eu... E um capotraste, porque eu falei pra Guga, eu sou bem leiga no violão, eu só sei o básico, então eu tenho que colocar o capotraste lá longe pra poder sair uma coisa que dê certo. Mas aí na música eu tô pra lançar e gravar um projeto autoral, né? Algumas músicas, algumas composições minhas. E aí eu tava falando com o produtor, cara, eu quero algo bem autêntico, assim. O meu foco não é viralizar, não é rios, não é TikTok. Isso aí vai ser consequência se o público gostar. Eu quero algo que seja muito autêntico, que seja muito dentro do que eu tento passar pro público, sabe? Essa energia, assim. Eu quero que tenha muito da minha energia nesse projeto. E aí ainda está sendo algo pensado, construído. Eu estou analisando o tipo de escrita, o tipo de público que eu tenho, o que eu gosto, né? Aí eu estou reunindo, assim, informações e vou ver o que vai sair aí. Mas podem esperar algo bem bonito, algo bem autêntico, bem bacana. Que bom, que bom. Deixa eu ver aqui mais algumas perguntas para a gente não perder. Só peço um minutinho. Tranquilo. Mas, enquanto eu estou procurando aqui, você não queria dar uma Claro, eu também não? já estava aqui procurando poesias aqui. Eu tenho um quadro no Instagram que se chama O Óbvio que Precisa Ser Dito. E é bem sugestivo, né, o nome. Eu reúno palavras, mensagens que são muito óbvias, assim, aos ouvidos, mas são coisas que a gente não pode deixar serem esquecidas. Porque às vezes as coisas são tão óbvias que a gente pensa... Só que fica lá, a gente deixa no óbvio e não aplica na nossa vida. Esse é o problema. A gente sabe de coisas óbvias e não aplica. Fica na teoria. E o óbvio, se não for aplicado, né? Enfim. E aí eu criei esse quadro na intenção de frisar essas mensagens que a gente já tem uma certa noção, porque a gente ouve, são clichês que a gente ouve. Mas eu quero que você aplique isso na sua vida, porque vai dar certo. E aí eu tenho algumas aqui. Escolhe aí uma de 1 a 15. 13. Vamos ver o que é o universo que falar para esse jovem aqui hoje. 13. O óbvio que precisa ser dito. Autoconhecimento, o tema, olha aí. Jura? Juro. Olha aí. E tem sobre vários outros temas, tá? Mas esse foi sobre autoconhecimento. A nossa evolução surge de acordo com as vivências. Então, seja sempre grato por suas experiências. Só somos quem somos hoje por causa das consequências. Faça o que tem vontade. Não fique esperando a hora. Claro, tudo tem um tempo, mas não se entregue à demora que de depois em depois a gente perde o agora. O que é raso não cativa, o que é para ser tem força. A verdade não distorça e o que a vida trouxer viva. Se entusiasme existindo, tudo está em movimento. Então tente estar atento para ver que o processo é lindo. Não se opõe à fluidez, o que foi precisou ir, tem muita coisa para vir somente esperando a vez. Tudo é cíclico na vida, você precisa entender que quando você não age por medo ou algum porquê, o universo termina resolvendo por você. Queira expandir por dentro. Perceba que o movimento de aprender é infinito. E notamos realmente que o óbvio certamente também precisa ser dito. E é essa mensagem de autoconhecimento. Olha aí, boa caramba. Boa demais. Que curioso, né? A gente tava falando sobre autoconhecimento, tu foi bem em cima. Eu acredito muito em energia. Né? Eu também. Nossa. Então, minha religião é essa, né? Tudo é energia. Tudo é energia. Eu falo muito isso, tudo é energia. Pois é. Muito, muito, muito bom. É bacana esse quadro, esse teu né? trabalho, por exemplo, você divulga onde? Tá tudo no Instagram, TikTok, Kawaii, YouTube, todo lugar que você procurar vai ter isso aqui. Vai. Mas esse quadro é assim, eu deixo fluir. Quando a mensagem vem é que eu escrevo, entendeu? Não é algo que toda semana tem o óbvio que precisa ser dito, justamente porque eu não quero ter essa necessidade de estar produzindo, para que eu não perca o prazer de criar, porque eu já vi que o meu processo criativo é muito assim, se eu sentar numa mesa e me forçar a escrever, não sai. Entendeu? É muito mais... Pronto, quando alguém me pergunta, Isa, o que é que te inspira? Eu falo, cara, estar relaxado. Quando eu estou relaxada, às vezes eu estou deitada numa rede, observando a natureza, vem uma poesia.
É muito mais, né, nesse movimento, assim, de estar quieta, de estar em silêncio, de estar observando, do que quando eu estou forçando, do que quando eu estou... Então, na verdade, não é você que escolhe. Realmente você é escolhida por aquilo, né? E então, por isso que eu falo, uma né? cena, uma situação, uma história de alguém que dá aquele estalo, né? Só que aí, para não me deixarem mentir aqui, né? Ou para eu mesma não fazer isso, eu falei que eu escrevo todos os dias. E aí, eu crio poesias exclusivas, né? Para empresas, para casais, enfim, para chá revelação, tudo que você pensar. A galera vem, eu quero uma poesia exclusiva sobre isso. Vamos lá. Então, essa parte aí que é trabalho, todos os dias eu tenho que sentar e estando inspirado ou não, tem que fazer. Esses dias o dono de uma ótica me procurou e disse assim, Isa, eu quero 6 poesias sobre... vai ser pro Dia dos Namorados, mas eu quero que você, de alguma maneira, inclua visão, óculos, ótica, tudo que for sobre isso. Aí eu achei desafiador. Pô, amor e visão, né? Mas eu sentei, foi uma tarde inteira tentando, mas saiu às 6, uma tarde assim. E aí, nesse sentido, eu não posso deixar a inspiração me visitar. Aí já é pela técnica, né? Aí eu já sei como que arquiteta uma poesia. Aí eu uno o conhecimento, a informação que a pessoa me deu e aí sai. Mas essas poesias que são uma mensagem mais nesse aspecto, que você sente uma energia diferente, essas são dadas a mim, entendeu? A essas eu faço reverência. Essas que são dadas, fica leve. Você percebeu? E aí, mas essas outras que você termina... Realmente é um trabalho muito grande, né? Tipo, na técnica, né? Na técnica. Porque você precisa ir mais fundo, estar muito concentrado. E não é, né? Porque... Como eu recebo também muito relato de relacionamento, aquela coisa, é como se o seu cérebro já sabe um caminho, assim, a trilhar, sabe? Eu já sei onde que tem que rimar, eu já sei como que arquiteta uma poesia. Então, a dificuldade é só, de fato, o contexto é diferente, cada história é diferente, vai ter uma particularidade. Às vezes tem um detalhe que a pessoa quer que eu coloque na poesia, eu tenho que colocar. Esses dias uma moça me pediu uma poesia para as filhas delas, para as filhas dela, que são gêmeas, aí disse assim, eu quero que você coloque na poesia que os deuses e as deusas me abençoaram com essas crianças. Aí eu achei bem peculiar, a pessoa quis. E aí eu já tinha feito a poesia, quando ela veio frisar isso pra mim. E aí saía da métrica completamente essa informação. Eu tinha escrito a poesia de um jeito, quando eu ia colocar os deuses e as deusas, eu falei, cara, aí tive que fazer tudo de novo, né? Pra poder entregar, de fato, o que ela queria. Mas, em compensação, ficou perfeita. Ela falou que adorou, modéstíssima parte. Se emocionou com a mãe dela, enfim. Mas aí eu tenho que atender ao que o cliente está me pedindo, né? Não vai ser sempre... Eu não posso me deixar levar pelo emocional da coisa, né? De dizer, isso aqui ficaria mais emocionante. Ficaria, mas a pessoa não quer isso. Ela quer a história dela sendo contada em poesia. Aí tem que ter técnica também, né? Eu vou dar um exemplo de uma poesia que eu escrevi que foi dada. Por favor. Tá? Esses dias eu assisti o filme do Chico Xavier. Você já assistiu o filme do Chico? E o primeiro livro do Chico Xavier foi psicografado, como todos, né? Mas o primeiro, ele psicografou poesias, né? Só poesias. Não sei se você já viu, que acho que Parnaso ao Túmulo. E aí, vários poetas que ele psicografou, Augusto dos Anjos, alguns que eu já conheci, outros eu nunca tinha ouvido falar. E achei curioso, porque eu falei, cara, será que já aconteceu isso comigo? Psicografar alguma coisa. Eu fiquei pensando sobre isso. Juro, é informação que eu queria trazer aqui. Porque essa poesia aqui, aconteceu o seguinte, eu estava na rede da minha casa, e aí eu escrevi a poesia dentro da ideia que eu tinha tido, só que eu falei, não tá legal. Ainda não foi a mensagem que eu queria. Aí eu fiquei lá quietinho, em silêncio, deitada um momento. Aí veio a mensagem para mim. Aí eu escrevi. Quando eu escrevi, que eu li a poesia e que eu senti, eu chorei. Foi a primeira vez que eu chorei com uma poesia minha. Deixa eu ver aqui. Manda. Cara, deixa eu ver se eu vou encontrar. Peraí, tá? Calma aí. Qual o nome dela? Peraí, deixa eu achar. Tá. Tudo tem título aqui. Achei. Escutando o Meu Silêncio, o nome dessa. Boa. É assim, É só tu ficar me olhando. Parece que tu me sente e que sabe exatamente o que é que eu tô pensando. É que palavras são nada, são a última opção. Nossa comunicação é bem mais sofisticada. É doido pensar que existe algo tão intimamente e você sabe exatamente qual dos meus risos está triste. Tu me escuta, isso me excita. Porque o mundo está estrondando e eu tenho alguém escutando quando a minha alma grita. Só que às vezes você fica olhando na minha cara e é nessas horas que eu penso
que ali o mundo se acalma. E eu acho que é tua alma escutando o meu silêncio. E aí, quando eu escrevi essa poesia, eu fiquei assim, eu fiquei pasma. Eu falei, cara, você tá muito lindo. Eu chorei, né? E aí, quando eu chorei, eu achei curioso, porque eu falei, será que fui eu que escrevi isso aqui? Porque rolou um delay, assim. Cara, enfim, né? Aí assisti o filme do Chico depois e fiquei, né? Será que eu psicografei alguém aqui, meu Deus? De quem que será essa poesia, né? Com um favor grande. Né? Muito bom. Ai, meu Deus, pois é. Eu adoro Mas, essa. ó, bom saber. A gente tá chegando aqui na parte final. Infelizmente, que tá... A conversa fui ver aqui, já, meu Deus do céu. Mas muito bom. Mas eu queria que você, se você pudesse, claro, recitar um poema para o seu eu, de 10 anos atrás, para aquela menina de 14 anos, 13 anos, que estava sem saber qual o caminho, mas gostava da poesia, já sentiu uma energia Uau. diferente. Eu sabia que esse dia chegaria. Eu tenho uma poesia aqui que se chama Poetisa. Olha, eu escrevi pra mim. Coincidência, né? Eu escrevi pra mim. É uma poesia que eu nunca recitei em rede social nenhuma. Acho que, inclusive, essa deve ser a primeira vez que ela vai para o digital. Ah, então vou focar nessa, viu? Vou entendeu? focar nessa. Mas, de alguma maneira, eu já sabia que isso ia acontecer. E aí, eu escrevi assim, ó. Eu lembro que eu estava numa fase um pouco desanimada, né? A criação de conteúdo tem muito disso. Às vezes você fala, tá dando muito certo, mas aí, às vezes, o cérebro dá aquela autossabotagem que acontece. Eu estava desanimada, eu falei, desanima não. Aí a outra versão minha, o meu eu superior disse assim, ó, relaxa, vai dar certo. Eu escrevi essa poesia aqui. Ainda não estou onde eu quero, mas estou caminhando lentamente e todo dia eu planto uma semente para colher lá na frente o que eu espero. Eu sou grata por tudo que aprendi, desde que eu nasci até agora, e eu jamais mudaria o que eu vivi, nem mudava algo na minha história. Que se eu tivesse nascido em outro canto e tivesse nas mãos de tudo quanto um alguém quando tem se realiza, mesmo se eu escolhesse, eu não queria, que eu podia ter tudo, mas não ia ter nascido para ser a poetisa. Show, Pois show. é, essa foi pra... Obrigada, alguém aplaudiu ali. Todo mundo aplaudindo. Boa. Essa foi pra mim, pra quando eu desanimar, assim, lembra... Eu tenho muito essa ideia na minha mente, assim, né? Os seus bloqueios têm a ver com o seu propósito. E eu fico observando hoje tudo que eu tenho que superar, assim, tudo que eu tenho que ressignificar, que melhorar. De alguma maneira, quando eu consigo fazer esse processo de ressignificar, de sair do casulo, tomar consciência, eu consigo também fazer poesia com isso. E a minha poesia tá ligada ao meu propósito, né? Então, tudo que eu supero, tudo que eu fico... Cara, tava tudo muito traçado já, sabe? Porque eu tinha um bloqueio com comunicação, por incrível que pareça. Falar em público, assim, eu tinha muito bloqueio com isso. Imagina, né? Imagina aí, vê que irônico, né? Eu sempre fui muito comunicativa, muito. Só que essa autoconfiança de sentar e falar, sabe? Fazer o que eu sei que sei fazer, eu tinha muito bloqueio com isso. E aí eu me dei conta de que, na verdade, isso era um probleminha de autoconfiança, né? Tive que superar isso, superei, graças a Deus. Reforcei, né, outras crenças aí. E aí superei, e eu fico, isso tem muito a ver com o meu propósito, porque hoje eu consigo falar sobre isso em poesia e talvez destravar quem tem o mesmo bloqueio. Isso. Entendeu? Concordo. E fico analisando, assim, a minha história mesmo, quando eu olho para trás, do lugar que eu saí. Eu venho de um lugar muito humilde, eu cresci no sítio, assim, aquela história... né, sertanejona, menina de sítio. E muita coisa que eu tive que superar, muita crença limitante que eu tive que superar, inclusive financeira, tá? E eu fico, cara, mas tá tudo muito relacionado ao meu propósito, sabe? Inclusive, foi tão assertiva, assim, a história que Deus escreveu para mim, que quando Ele me deu a poesia, parece que Ele sabia que a poesia ia abrir as portas, que ia me levar às pessoas, que iam me ajudar a desbloquear as coisas que eu precisava desbloquear. Então, é tudo muito conectado. E eu tenho uma confiança absurda numa força maior que sustenta tudo. E que sabe como traçar os caminhos, sabe? Eu não acho que estar aqui hoje, por exemplo, foi algo aleatório, assim, sabe? Concordo. Foi pura coincidência de só vir aqui gravar um conteúdo. Acho que tem algo muito maior por trás sempre. Talvez algo que você precisava ouvir, talvez algo que eu precisava ouvir, ou me ouvir, ou tomar consciência. Enfim, de repente pode surgir outros projetos a partir daqui. Exato. E tá tudo muito conectado, né? E você falou que é um cara assim que gosta de olhar as coisas pelo lado positivo, né? Exato. E eu me respeito muito nos dias em que eu tô com o astral mais para baixo, mas eu tento manter o foco eu sei onde eu vou chegar.
Não é que eu sei onde eu quero, eu sei onde eu vou chegar. Já está determinado e eu vou caminhar para lá. E esse eu superior que não vê circunstâncias, eu não me baseio em circunstâncias. É esse eu que diz, não importa onde você está agora, as circunstâncias são temporárias. E eu confio muito nessa força, e aí foi esse mesmo eu que nesse dia me abraçou e disse, escreve pra você. E vai chegar um dia que você vai estar no podcast e alguém vai pedir essa poesia. E chegou. E foi maravilhoso. Obrigada. Uma das coisas que você falou aí que impactou aqui em mim foi exatamente essa questão do bloqueio. É algo que eu vou colocar nas minhas reuniões de liderança com minha equipe, que é tomar muito cuidado, ou se não ficar atento aos seus bloqueios, porque isso pode ser exatamente onde está o caminho do seu propósito maior. Porque às vezes a gente vê um bloqueio, a gente faz o quê? A gente se afasta. A gente vai para outro caminho. A gente vai ficando mais distante do que Deus está preparando para a gente. A gente quer fugir. E faz muito sentido isso, faz muito sentido. Por exemplo, você falou que para falar em público, essas coisas, você tinha maior medo, ficava, né? Já pensou se eu fujo desse bloqueio? Como é que você colocar todas essas palavras para tocar tanta gente, né? Que, graças a Deus, está dando muito certo aí para você. É uma questão de perspectiva mesmo, né? Quando você foge do que você tem que resolver. Porque eu acho que os nossos bloqueios é o seguinte, tem pessoas que acham que a vida quer maltratá-las. Eu falo, cara, a vida quer me educar, a vida quer me ensinar, a vida quer me fazer evoluir. A vida pega todos os dias na minha mão e me dá uma oportunidade de dizer assim, supera esse medo. Supera esse trauma. Sai dessa relação ruim. Cara, começa a se amar mais. Sabe? Muda essa crença. A vida todos os dias faz isso. E eu percebo que não é só comigo. Com todas as pessoas. Só que se eu acho que a vida tá contra mim... porque eu só atraio relacionamento ruim, a vida tá contra... Não, e por que eu não paro um pouquinho e penso, cara, isso tem muito mais a ver com as minhas crenças. Porque sou eu que crio a minha realidade. Eu falei exatamente isso para uma líder minha hoje. Exatamente isso. Sério? Caramba. Eu tenho isso muito claro hoje, assim, né? Eu crio minha realidade. Entender isso mudou tudo para mim também. Então, se sou eu que crio minha realidade, eu tenho que resolver os BO. Porque também fui eu que criei. Entendeu? Eu fiz um vídeo um dia desse, eu estava saindo de uma imersão que eu fiz com o Paulo Vieira, não sei se você conhece. Uau, claro, muito. Com o Paulo Vieira e com Camila, a esposa dele. E quando eu saí de lá, eu saí muito transformado, sabe? E uma das coisas que eu coloquei no vídeo foi que se Deus colocou a gente para viver em abundância, que está lá na palavra. Está na Bíblia. Né? Então, só depende de mim. Por exemplo, às vezes a gente acha que é a vida que está contra a gente, que é aquela situação, são as pessoas. Não, é só a forma como você enxerga. Né? Que os caminhos, as pedras, são formas de você aprender a não passar por aquilo. E quando vier outra pedra, você saber que aquela pedra ali você consegue passar por cima dela tranquilamente. Então, essa fala que você pontuou aí, eu concordo plenamente e faz todo sentido, sim. É perspectiva, né? Eu sempre gostei muito de ler. E aí o primeiro livro que eu tive contato de empreendedorismo foi Segredos de uma Mente Milionária. Conhece, né? Tem aí? Tem aqui. Foi o primeiro livro que eu li e, enfim, aí eu comecei a entender, eu falei, cara, minhas crenças sobre dinheiro são terríveis. Pelo amor de Deus. Só que entender não significa aplicar, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí entendi, só que foi um conhecimento que ficou lá, ficou adormecido. Passou um tempo e eu super desestruturada com dinheiro, desorganizadíssima. E achava que o problema era o salário que eu recebia. Sempre achei. Não, achei que o problema era o meu patrão que me pagava pouco. Porque a gente tem essa mania de terceirizar as responsabilidades, quando a gente acha que é o mundo que é responsável por a nossa realidade. Aí, até o dia em que eu tive contato com um livro que transformou minha vida, que se chama Você Pode Curar Sua Vida. Que é um livro que ele senta você numa cadeira e fala assim, sabe seus relacionamentos fracassados? É responsabilidade sua. Sabe sua relação com seus pais? Já foi responsabilidade deles educar você e inserir crencinhas na sua cabeça. Você cresceu. Agora é com você. E aí, os seus pais fizeram por você o melhor que eles podiam com o que eles tinham. Agora é com você. Ressignifica, supera e melhora. E esse livro fez isso comigo. Eu falei, cara, agora não tem como fugir. Aí, quando eu comecei a ressignificar, transformar minhas crenças sobre dinheiro, administrar melhor, eu entendi, cara, não era o meu patrão o problema, era eu. Sempre foi eu, né? Saca? O preço das coisas mudou. Não, mas não é o sistema. Se eu souber administrar bem a grana, vai dar certo. Isso. Entendeu? Meus relacionamentos. Eu tinha essa tendência de... não, é a pessoa. O problema tá com a pessoa. A gente nunca olha pra gente, né? O problema é meu parceiro. Até o dia em que eu falei, agora vamos ver... Vamos olhar pra dentro, né? Aí comecei a desenvolver essa noção de a minha realidade é uma responsabilidade minha. Aí foi quando a minha vida começou a ser transformada, de fato. Porque eu comecei a mudar os meus pensamentos, observar primeiro. Isso. E aí mudar os meus pensamentos. Quando você muda os seus pensamentos, é aquele clichê, vai acontecer uma coisa muito louca. Começa a mudar os seus comportamentos.
né? Seu inconsciente recebe a mensagem, vai mudar o seu comportamento. Seu comportamento muda, cara, as suas relações mudam. Automaticamente também. Automaticamente, né? Porque pensa, eu tenho pensamentos ruins sobre mim, ou eu tenho pensamentos de... Enfim, eu não tenho autoconfiança, eu não tenho um senso de valor. E aí, vamos supor que eu sou uma pessoa que eu bebo muito para superar essas frustrações inconscientes. Então, minhas companhias são determinadas companhias. Eu começo a mudar o meu pensamento sobre isso, eu começo a ver mais valor em mim, eu penso, então eu não preciso ficar desgastando meu corpo. Eu não preciso fugir dessas emoções. Aí os seus comportamentos começam a mudar, aí você sai da roda de bebedeira. Você saiu da roda de bebedeira, seus amigos mudam. Saca? Seus amigos mudam, você vai começar a receber novas informações. Aí seu pensamento vai mudar, torna-se um loop. Exatamente. Né? Eu vou falar sobre isso no meu e-book, de uma maneira bem dinâmica, assim, trazendo poesia, né? Porque eu quero que esse e-book seja uma mensagem que alcance uma pessoa que já está avançada em autoconhecimento e uma pessoa que não sabe nada sobre isso. Porque tem quem não sabe sobre isso. Sim. Tem pessoas que não sabem nem o que significa o conceito autoconhecimento. Né? Que é muito simples, é só o ato de você conhecer a si mesmo, entender por que você age, pensa e se comporta como você se comporta. E as pessoas não têm acesso a essa informação, às vezes. E eu falei, eu quero no meu e-book levar essa mensagem, isso de maneira muito clara e sempre baseada em experiências reais, sabe? É observando a minha experiência, porque eu quero, quando eu for palestrar, que vai ser baseada também no e-book, o e-book está montando a palestra também, né? Eu quero ter propriedade para falar, apesar de muito nova. Desde que eu saí da casa dos meus pais, eu botei o peito no mundo e falei, tem que enfrentar os BO. E eu sou uma pessoa que eu gosto de buscar conhecimento, sempre gostei de conversar com pessoas mais velhas, assim. Eu sou muito inclinada para o empreendedorismo e eu acho que o empreendedorismo, ele educa todas as áreas da sua vida, né? Sim. Então, enfim, sempre fui muito aberta para isso. E aí eu, apesar de ter o conhecimento, eu falo, eu quero propriedade para falar. Porque quando eu estiver lá palestrando, eu quero dizer, ó, posso dar esse exemplo aqui da minha vida, né? E tenho vários exemplos hoje da minha realidade, assim, que eu posso que é já aquela coisa, aplicar, né? Que a partir do né? momento que você vai para um palco, que você vai falar sobre aquele assunto, você tem que ser o assunto. É isso, olha aí, é isso. Tem que ser o assunto. Então De você fato. tem que se comportar como tal. Senão o pessoal vai dizer, é muito bom falar, mas você se comporta de outro jeito. Então, como é que você quer me ajudar se você não consegue nem se ajudar? Pois é, tem que ter propriedade, né? Tem que ter propriedade, principalmente nas atitudes, né? Que é mais importante. A palavra é importante, mas a palavra vai ter um poder muito grande de exponenciar aquilo com as suas atitudes também condizentes, né? Eu acredito muito nisso. Coerência, né? Coerência. Tem que ter coerência. Exato. Pois é. Ó, infelizmente, está chegando ao fim. Pessoal. Mas, assim, foi muito enriquecedor para mim tê-la aqui, né? Conhecer um pouco do seu trabalho. Fico muito feliz em saber que uma sertaneja com esse potencial, que eu tenho certeza absoluta, que só depende de você, que potencial, dom, Deus já lhe deu, né? E só depende de você chegar muito mais longe. Eu quero ver você aí em outros patamares, né? Divulgando aqui a nossa região, saber que a gente tem bons talentos aqui também, porque o pessoal só vê quem está lá no sul. E aqui a gente tem muita gente boa, né? E assim, eu acredito muito. Vendo aqui esse trabalho, fiquei super encantado, fiquei brilhando aqui, felicidade. E assim, eu queria que você pudesse aceitar um presente nosso. São 2 presentes. Um característica aqui nossa, que é uma canequinha do Código para o Sucesso. Nossa, obrigada. Nada, Isa, nós agradecemos. E o outro é da nossa região aqui. Que lindo. Se você gosta, mas... Não, quando eu cheguei, eu passei o olho ali e falei, será que é pra mim? Isso é coisa linda. Nossa, amei, muito obrigada. O Guga teve a ideia muito boa. Foi ele que organizou. Amei. Né? Obrigada, Guga. Show. Amei muito. O meu aniversário é daqui 3 dias, já vou considerar que vocês me presentearam, tá? Obrigada. Você tem alguma mensagem, Isa, para deixar aqui pro pessoal? Eu queria que você também deixasse uma mensagem final, que eu acredito muito nisso, né? Que tem pessoas que podem ter dom, mas estão escondidas por vergonha ou por achar que seu material, o seu conteúdo não é bacana para que outras pessoas possam ouvir, né? E eu sou muito contra isso. Eu acredito que a gente tem que dar voz para o mundo, independente de qualquer história que seja, sempre vai ter alguém que vai impactar. Então, se você pudesse falar uma última mensagem para essas pessoas, uma sua, claro, e uma última mensagem para essas pessoas que têm esse talento, que está escondido ainda, sabe? E também divulgar as suas redes sociais. Claro. Por favor. Tem poesia para tudo aqui, né? Deixa eu ver se eu vou encontrar uma mensagem muito boa, que é falando justamente sobre isso, né? Você tem que começar a se conectar com o seu valor. Isso. Né?
porque as pessoas me perguntam muito, inclusive nas minhas redes sociais, sei que a gente tá com pouco tempo, mas eu vou ser breve. Isa, como que faz para aparecer? Eu tenho muita vergonha, né? E aí, esses dias eu entendi uma coisa. Quando você quer aparecer e não aparece, não é porque você tá com medo que as pessoas olhem para você. Na verdade, é uma falta de... Como a responsabilidade é sempre nossa, né? É uma falta de, primeiro, autoconhecimento, claro. Segundo, essa questão do alto valor. Porque quando eu não vejo esse valor em mim, eu espero que você me aprove. Automaticamente eu me rejeito, né? Isso é uma auto-rejeição. Se eu me rejeito, eu tô sempre esperando que as pessoas de fora também façam isso. Exato. Que elas também me rejeitem. Porque a gente tá sempre, de alguma maneira, reverberando no mundo a nossa perspectiva interna. Então, se eu não me aprovo internamente, eu sempre acho que se eu subir num palco e se eu botar a cara, as pessoas vão estar fazendo a mesma coisa, vão estar me rejeitando, elas não querem me ver. Não, cara, isso é uma noção que você tem sobre você, né? Graças a Deus que eu sempre tive isso muito tranquilo, assim, né? De aparecer, eu nunca estive esperando essa aprovação ali, isso sempre foi muito tranquilo. E à medida em que o meu conteúdo foi se espalhando, isso foi só se ampliando, né? Se desenvolvendo. Até eu entender que eu não preciso de aprovação alheia. Eu não preciso da aprovação. Eu vou postar a poesia. Quem curtir, curtiu. Quem não curtir, tá tudo bem. Eu sempre fui muito desprendida disso, né? Até certo nível, né? Até eu entender que subir num palco já pesava. Calma, aí eu entendi essa questão do... Ei, mas é você que se rejeita internamente. Resolve isso aí, que você vai ver que se você não sobe no palco com 100, 200, 300 pessoas, você não tá nem aí. Porque você tá resolvido com você mesmo. É muito mais uma projeção, né, no outro. Concordo. Eu nem tenho poesia aqui para deixar. Ó. Não, fica à vontade. A poesia que eu gostaria de deixar é mais uma do Óbvio que Precisa Ser Dito. E é, inclusive, uma das minhas preferidas, né? Deixa eu só ver se eu encontro ela aqui. É a parte 1. Eu vou até anotar esse. Deixa eu botar aqui para anotar. Claro, fica à vontade. É a parte 1. É a parte 1, meu Deus. Raízes. Achei. Raiz o nome? Não. É o óbvio que precisa ser dito, né? Mas aí tem a palavra raízes aqui. Vou deixar essa mensagem de mim para vocês e vou finalizar com... Será que vai vir um outro raciocínio pra gente finalizar isso aqui? Eu espero que venha. Muitas vezes o problema de não estarmos felizes é que buscamos nas folhas o problema das raízes. Intuição nunca erra. Precisa ser escutada. E o que fere de verdade é botar intensidade onde não existe nada. Simplicidades encantam, energias nunca mentem. Alguns sentem, mas não falam, outros falam, mas não sentem. Certas verdades não mudam, já outras são relativas. Jamais carregue o peso de convencer quem está preso nas próprias perspectivas. Você não é sua mente, mesmo quando ela está cheia. E o que nos limita tanto é buscar em todo canto por aprovação alheia. Saiba se curar sozinho quando não tiver alguém. E uma verdade bem rara é que o mundo não para te esperar ficar bem. Quando algo ruim acontece, ou você se ergue e cresce, ou vive um loop infinito. É o óbvio novamente, mas eu acho realmente que ele precisa ser dito. Poetisa! Obrigada. Eu acho que essa aí eu já escutei em algum canto. Sério? Sério. Ô, Guga, tu já falou isso pra mim alguma vez? Não. Rapaz, não é... Será? É porque às vezes o áudio das minhas poesias viraliza. Pode ter sido. Algum ponto dela não mas tem alguns áudios que viralizaram desse quadro aqui. Que a galera compartilha nas páginas, aí bota aquelas imagens, aquela coisa. Pode ter sido isso, então. Pode ter sido, né? Pode ter sido. Ou você pode ter ouvido alguém recitando a mesma mensagem também, né? Bom, a mensagem que eu gostaria de deixar para finalizar aqui acho que não tem como fugir disso, é autoconhecimento. Se conheça, né? Eu postei hoje uma história sobre se domine, seja um assunto que você domina. Saiba os seus bloqueios, saiba os seus limites, né? Porque quando você não sabe, quando você vive ao léu, de certa maneira, preso a crenças que outras pessoas inseriram. Isso é interessante porque tem uma frase que eu gosto dela que diz assim, não existe essa de homem feito por si mesmo. Somos todos formados por milhares de outros. Só que quando você decide se inserir no autoconhecimento, acontece uma coisa muito louca que você começa a escolher quem são os outros. Até lá você é escravo, as pessoas elas vão mandando ali, elas vão desmandando, elas vão opinando e você vai acatando, porque você não sabe quem você é, no final das contas. Então, o autoconhecimento, ele te dá a liberdade de escolher suas relações, seus comportamentos, seus posicionamentos, sua vida, sua realidade, no geral. E eu vou falar muito sobre isso ainda, mas se conheça, porque autoconhecimento é liberdade, você pode viver uma vida autêntica,
né? De fato, exercendo aquilo que você deseja, aquilo que você sonha e aquilo que está dentro do seu coração. E aí você deixa de viver preso às amarras de quereres de outras pessoas. Essa é a mensagem. Muito bom. Ai, código para o sucesso. O código para o sucesso é autoconhecimento. Show. Não tem outro. Pessoal, ficamos aqui. Agradeço a vocês. Divulguem aqui o trabalho da nossa querida Isa. É um trabalho belíssimo. Agradeço. Né? E eu tenho certeza que ainda vou te ver muito longe. Amém, se Deus quiser. Amém. Nos encontraremos, hein? Bem... Amém, amém. Em altas montanhas por aí. Minhas redes sociais, @poetiza com Z. Em todos os canais que você pesquisar, Poetiza. Bem simples ali, né? No Instagram, Com 2A, né? Com 2As. No Instagram é Poetiza com 2As. No TikTok é só um. No YouTube também. Acho que é só no Instagram. Mas lembra que é o Poetiza com Z, tá bom? A única no Instagram. Show! Valeu, pessoal. Valeu, gente. Obrigada. Até a próxima. Valeu. Uhul. Show! Finalizamos. Caramba.